Na aula de hoje, eu vou lhe mostrar como analisar uma placa LED Drive de uma TV digital com uma fonte de alimentação e um multímetro digital. Se você tem interesse em aprender como fazer a análise dessa placa fora da TV, então segue assistindo esse vídeo comigo. Roda a vinheta. Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Valdenilton e na aula de hoje eu vou lhe mostrar como analisar uma placa LED Drive de uma TV digital. Essa aula de hoje é uma sugestão de um aluno do curso presencial, do curso de TV digital, que é o Luiz Charles Freitas. É um aluno que é um colaborador ativo aqui do nosso canal. Muito bem. Veja só, a TV digital ela tem um circuito chamado backlight. O backlight é um circuito formado por LEDs e a função desse circuito é iluminar o cristal líquido, porque, como você sabe, o cristal líquido ele não emite luz, não é? Então, para poder o cristal líquido ele mudar a sua forma nemática, ele precisa de luz, e essa luz é produzida pelo backlight. Só que o backlight, para produzir essa luz, ou seja, para poder os LEDs acenderem, é necessário que eles sejam alimentados por um circuito, e esse circuito na realidade é uma fonte do tipo boost. Essa fonte ela é agregada em um circuito chamado de LED drive. Então todo televisor que utiliza backlight ele precisa desse tipo de circuito LED drive. Ele pode ser externamente a fonte, que é o que eu vou fazer a prática neste caso com um circuito LED drive externo, ou ele pode ser já agregado à fonte, ok? Em relação a fazer a prática, eu vou lhe mostrar na placa LED drive externa. Para poder você entender o que eu vou fazer na prática, é necessário que você entenda a teoria. Então, eu vou desenhar aqui na lousa o diagrama em blocos de um circuito LED drive utilizado numa TV da LG. Então, a gente primeiramente estuda a teoria. Quando você entender como funciona essa placa LED drive, o circuito dela, aí a gente sim parte para a bancada para poder mostrar na bancada como fazer esse teste dessa placa LED drive aplicando uma fonte de alimentação externa e medindo ela com um multímetro. Portanto, não sai daí não, que eu agora vou para a lousa desenhar o diagrama em bloco para você acompanhar essa análise comigo. Tranquilo? Pronto. Agora dá para poder a gente fazer uma análise
de funcionamento do circuito LED Drive, para quando a gente for aqui para a bancada, você entender o que eu vou fazer aqui da bancada. Vamos lá. O que temos? Inicialmente, nós temos esse CI, que é o que vai fazer o controle do circuito LED Drive. Então, ele vai produzir os pulsos que vão gerar a tensão de alimentação dos LEDs e ele vai monitorar a produção dessa tensão. Então, vamos aqui. Vamos começar com a tensão de alimentação principal, VIN. VIN é uma tensão geralmente de 24 volts. Então essa tensão ela vai entrar pelo pino 2 para poder alimentar o CI, para que esse CI possa produzir a tensão de alimentação correta para a alimentação dos LEDs. Perceba que quando o VIN entra, ele encontra um circuito que faz o monitoramento do seu valor. VIN é 24. Esse divisor resistivo aqui, ele promove uma queda de tensão em cima desse segundo resistor que está aterrado, e essa queda de tensão serve como monitoramento do valor de VIN. Então, se essa tensão diminuir a um valor abaixo do que está projetado, que é justamente a proteção UVLO, esta proteção desliga o chaveamento DCI, ou seja, impede que saia pulsos PWM. Ok, vamos na sequência. Então, entra a VIN, é monitorada e vai ao pino 2. O CI está alimentado pela sua parte de potência, para poder iniciar o chaveamento, produzindo pulsos PWM que sairão pelo pino 12, chamado aqui de gate. Só que, para poder esse CI entrar em funcionamento, ele precisa de uma habilitação, ele precisa de um circuito que ligue e desligue ele. Esse circuito vai ser conectado aqui, no pino 14, e uma tensão chamada VCC, que é uma tensão de 3,3 volts, ela deve se apresentar aqui para entrar no pino 14, para que o CI entre em oscilação. Portanto, não basta só ele ser alimentado pela tensão de 24 volts. Ele precisa da tensão VCC, que é uma tensão de 3,3 volts, para poder ele entrar em operação. Inclusive, esse circuito que traz essa tensão ou inibe essa tensão é chamado circuito de partida. Eu já fiz um vídeo com esse circuito e postei aqui no canal. Então, se você quiser aumentar o conhecimento, sabendo como é que esse circuito de partida funciona, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para poder você assistir como o circuito de partida inicializa o circuito LED Drive. Muito bem, então está aqui, né, as duas alimentações. Aqui vai permitir que ele entre em operação, e a tensão de alimentação que vai para o circuito de potência, para que o circuito de potência entre em operação. Muito bem, agora vamos para a sequência. Eu tenho aqui o indutor T1 recebendo a mesma tensão VIN. Perceba que essa tensão VIN, ao mesmo tempo que ela vem ao divisor de tensão e entra no pino 2, ela segue, ultrapassa o indutor T101 e se apresenta neste nó. Perceba que neste nó, essa tensão tem dois caminhos ou dois circuitos para polarizar. Esse circuito aqui é o circuito retificador, formado por D101 e C121, e tem também o dreno do MOSFET Q101. Vamos analisar primeiramente pelo ponto de vista MOSFET Q101. Então, essa tensão, portanto, ela chega ao dreno de Q101. Olha o detalhe.
Havendo tensão já no pino 2, que é a tensão para alimentação do circuito de potência, que vai acionar o transistor Q101, e havendo tensão VCC em nível alto, ou seja, 3,3 no pino 14, eu terei saindo aqui pulsos de gatilhamento que irão saturar Q101 e colocá-lo no corte. Então esse transistor é polarizado e na sequência despolarizado por pulsos PWM. Então vamos imaginar o seguinte, que neste momento um pulso PWM positivo se apresenta no gate de Q101. Então está aqui. Neste momento nós temos um pulso positivo apresentado no gate de Q101. Você aprendeu quando você estudou transistores unipolares, principalmente os MOSFETs de canal N, que é esse tipo aqui, que quando a tensão de gate ela supera a tensão de source, esse transistor entra em condução. Então é isso que está acontecendo neste momento. O pulso se elevou e a tensão desse pulso ficou maior do que o nível de tensão existente no source. Portanto, esse transistor ele abre o canal, ele entra em condução. E essa tensão que estava aqui parada, ela agora retorna para a fonte, ultrapassando a região dreno source ou o canal N desse MOSFET via o resistor de source RS voltando para a fonte. Então vamos entender o que está acontecendo aqui nesse momento. Quando esse transistor entrou em funcionamento, abrindo o canal, perceba que ele permitiu que uma corrente se estabelecesse, a chamada corrente de dreno ID, ou IDS, como queira, né? Essa corrente de dreno ID, ela permite que a bobina ou esse indutor também seja atravessado pela mesma corrente. Então, o que é que vai acontecer? Nesse momento, a corrente atravessando este indutor vai criar nele um campo magnético crescente. Eu vou aqui desenhar esse campo magnético acontecendo na bobina, neste indutor. Pronto. O tempo em que este pulso estiver vigente no gate desse transistor Q101 será o tempo em que este campo magnético tem para se estabelecer, para saturar este indutor. Então, perceba, transistor ligado, corrente fluindo, campo magnético crescendo no indutor. Note que esse campo magnético ele vai ter uma quantidade de espiras que permite que esse campo magnético atinja um determinado valor de tensão. Porque o que nós queremos, ou o que esse circuito faz, é pegar uma tensão de apenas 24 volts e aqui na saída elevar essa tensão para 90, para 100, 120, depende da televisão. Então, o que esse circuito faz é isso. Isso é um tipo de fonte chamado booster ou step up. O que é que esse tipo de fonte faz? Eleva o nível da tensão de entrada na saída. Então o que nós vamos ver é justamente isso. Como ele transforma 24 em 90, ou em 100, ou em 120. Assim, do jeito que nós vamos analisar. Bora? Transistor ligando ou transistor ligado, campo magnético crescendo na bobina. Beleza. No momento que nós temos esta condição, a bobina cria uma polaridade fixa, dependendo do que está acontecendo. Então vamos ver isso? Bora. Note que quando esse transistor ele entrou em condução na saturação, o dreno foi conectado ao source e o source está aterrado. Como esse resistor de source é um resistor de valor ôhmico muito baixo, 0,1, 0,2, 0,3 ohms, então praticamente o source está aterrado. Então o dreno adquire um potencial muito próximo do terra,
Então, vamos considerar que aqui no dreno eu tenho a mínima tensão possível, ela aproximada do zero. Isto faz com que aqui na bobina eu tenha uma polaridade negativa no lado direito desta bobina, deste indutor. E do lado contrário dela, que é do lado esquerdo, eu tenha a tensão positiva, Vin, aqui está chegando para poder polarizar esse circuito. Pronto. Neste momento, nós temos a bobina atravessada por uma corrente e a polaridade na bobina é essa. O sentido do campo magnético é determinado por Vin. Então, nós já temos um campo magnético que o sentido dele já está determinado. Com esta condição, sendo negativo do lado direito deste indutor, perceba que o diodo D101, o retificador, entra em corte. Por quê? Como você aprendeu quando você estudou diodo, o diodo era um dispositivo unidirecional. Então, neste caso, perceba, o anodo dele está voltado para a bobina. E você sabe que o anodo de um diodo, ele é positivo. Lá nós temos como portadores majoritários as lacunas. Então, vamos colocar aqui a polaridade do diodo. Positivo para o anodo, negativa para o catodo. Dá para entender claramente, né, que esse diodo está no corte. Por quê? Porque a polaridade negativa da bobina foi aplicada em seu anodo e o anodo dele é positivo. Pronto. Então imagina agora esse diodo como uma chave aberta. Se ele está se comportando como uma chave aberta, o que nós diremos? Que o capacitor de fio do C121 não está em processo de carga. Concorda comigo? Segue. Enquanto esse pulso durar e o transistor estiver saturado, uma corrente ultrapassa a bobina, o campo magnético estabelece nela, essa polaridade aqui fica permanente enquanto este pulso durar e o diodo permanece no corte. Veja que na sequência, em seguida, esse pulso vai despencar violentamente para o eixo zero e vai cortar o transistor. O transistor sai da condição de saturação para corte imediatamente. Bom, então, o que é que acontece quando o Q101 entra em corte? Você aprendeu, quando você estudou eletromagnetismo, que todas as vezes que você corta a corrente que circula por uma bobina, você cria nela uma força contrária àquela que a produz. Isso chama-se lei de Lenz, lembra? Então, essa força contrária, que é a F100, ela inverte o sentido do campo magnético e inverte o sentido da polaridade da bobina. Vamos ver isso acontecendo? Bora! O pulso PWM chegou a zero. Despolariza o transistor Q101, que entra no corte, fecha o canal e interrompe essa corrente aqui. Ó. Pronto. A corrente que estava fluindo entre dreno e source, ela cessa. Cessando, note que na bobina eu também tenho essa corrente cessada. A eficiência apresenta. O que é que ela faz? Inverte o sentido do campo magnético, inverte a polaridade da bobina. Então, aonde era positivo, negativo, que digo, passa a ser positivo, e aonde era negativo, positivo, passa a ser negativo. Perceba? Agora nós temos a bobina com o campo magnético invertido e com sua polaridade invertida. Agora satisfaz sim a condição de condução do diodo D101, porque o seu anodo está polarizado com uma polaridade positiva promovida pela F100. Agora nós vamos analisar esse diodo em funcionamento, porque enquanto o transistor está desligado, o diodo mais o capacitor deve entrar em funcionamento para poder alimentar o barramento de LEDs. É o que vai acontecer agora.
essa tensão armazenada em forma de campo eletromagnético, ela vai ser consumida pelo diodo D101, que inicia a carga do capacitor C121. Então, enquanto o transistor está no corte, o diodo está carregando o capacitor e o capacitor está energizando, ou seja, se carregando e distribuindo essa carga com todos os LEDs do backlight. Dê uma olhada, a carga do capacitor C121 atravessando todos os LEDs do backlight. Pronto. Então imagina agora essa tensão chegando no último LED. Vamos supor que essa televisão tenha 36 LEDs. E aí a tensão entrou no primeiro e apareceu no último LED, 36º, para poder ela fechar para a massa, se tornar uma malha, uma corrente fluindo. Só que você percebe que para poder essa tensão se transformar numa corrente, ela precisa do Q102. Então, note, a tensão passou pelos LEDs, agora chega no dreno do transistor Q102 e precisa se apresentar no source. Mas para isso, Q102 tem que estar polarizado pelo gate. E é o pino de malte, pino 11, que permite isso. No pino de malte, nós temos pulsos PWM vindos da placa principal, que é a placa SSB, que polariza o gate do MOSFET Q102. Então eu vou desenhar aqui pulsos PWM chegando da placa SSB, da placa principal. Então note, esses pulsos eles estão em nível alto, em nível baixo, em nível alto, em nível baixo, mas constantes. Eles não são pulsos que permitam que esse transistor se desligue, como este daqui, ó. Os pulsos PWM que estão aqui, eles têm um tempo que liga o transistor e um tempo que desliga. Esses não, mesmo sendo pulsos PWM, são pulsos que mantêm uma largura de tempo on muito maior do que este daqui e uma largura de tempo off pequena, motivo pelo qual esse transistor ele permanece praticamente saturado o tempo todo enquanto o equipamento está funcionando. Mas por que isso? Porque esse transistor, o Q102, ele é um transistor que auxilia na renderização da imagem. Então, os pulsos PWM que polarizam o seu gate são pulsos que vêm lá do processador de vídeo que está lá na placa principal, na placa SSB. Então, esse transistor, ele atua da seguinte forma. Quando você tem uma imagem muito clara, então a tendência seria que essa imagem clara aparecesse para o telespectador. E isso me daria uma imagem com um brilho excessivo. Claro, ninguém quer assistir, né, um filme, um jogo, ou seja lá o que for, com a imagem com brilho excessivo. Então, o que é que esse transistor faz? Esse transistor vai ser comandado pela placa SSB justamente para que, quando houver uma imagem com brilho excessivo, esses pulsos PWM consigam despolarizar esse transistor para que ele diminua a largura do canal, né? Veja que ele é um MOSFET de canal N, e ele diminui a largura do canal, ele diminui a corrente que circula por todos os LEDs. E você sabe que se você diminuir a corrente, a gente entra na fórmula da potência, onde P é igual a E vezes I. Então, se você diminui I, você diminui P. Portanto, para uma cena onde o brilho é intenso, diminui-se a corrente que circula por todos os LEDs, diminuindo o brilho desses LEDs, melhorando a sensação da imagem na tela. Ou seja, veja que este transistor realmente trabalha renderizando
a imagem final. E o mesmo acontece quando a tela tem que representar uma cena escura. Então, para representar uma cena escura, esse transistor também ele entra em operação. Portanto, esse transistor é muito importante para o funcionamento do barramento de LED, motivo pelo qual ele está conectado justamente no final da última barra de LED do backlight. Beleza? Então agora você já sabe que esses pulsos PWM eles estão polarizando constantemente a junção gate-source, mantendo esse canal o tempo todo aberto. Por isso que quando essa tensão de C121 chega no dreno desse MOSFET, esse MOSFET já está de canal aberto. E aí, veja que essa tensão aparece no source e retorna para a fonte via resistor de source. Pronto. Tudo isso está acontecendo enquanto esse transistor Q101 está desligado. Veja que ele vai passar um certo tempo desligado, mas enquanto ele está desligado, o circuito retificador D101 C121 mantém o barramento de LEDs aceso. Perceba que a função desse circuito, como eu já citei anteriormente, vou relembrar, é elevar o nível da tensão de entrada. Por quê? Porque os LEDs trabalham com um nível de tensão maior do que 24. Então eu tenho no mínimo, vamos supor, 4 barras. E se cada barra tiver 9 LEDs, são 36 LEDs. Imagine, né? Então imagine cada LED trabalhando com 3 volts. Então vai ser necessário uma tensão bem maior do que 24. Então é isso que esse circuito faz. Esse circuito eleva o nível de tensão para alimentar as barras de LED que tem lá no backlight. Veja, e como foi que a tensão aumentou? Muito simples, né? Para poder a gente entender. O que foi que aconteceu aqui? Eu criei um campo magnético com uma quantidade de espiras que energizasse com um campo magnético com um valor magnético de tensão que quando esse campo fosse absorvido pelo circuito retificador D101 C121, ele pudesse ser absorvido com um valor que fosse adequado para a alimentação de todos os LEDs da barra ou do backlight. Ok? Então é assim que esse circuito ele eleva o nível de tensão. Primeiramente, ele faz com que a bobina armazene uma energia bem maior do que 24 volts. E quando o transistor corta, essa energia bem maior agora é absorvida pelo circuito retificador e jogada, claro, dentro dos LEDs, para poder polarizá-los. Tranquilo até aí? Então agora vamos para os outros pinos.